Olá, eu sou Pedro Andrade e semana passada eu recebi uma pergunta no meu Instagram. Pedro, eu preciso ter faculdade para ser bem-sucedido? Bem-sucedido em quê? Profissional, financeiro? Porque veja bem, ser bem-sucedido, existem várias áreas da vida, né? Você pode ser bem-sucedido financeiramente, profissionalmente, no seu casamento, a sua vida familiar, correto? Então, existem várias formas de nós tocarmos nesse assunto. Então, existem algumas áreas, por exemplo, algumas áreas profissionais que você precisa da faculdade, porque ela reconhece o seu conhecimento. Exemplo, medicina, odontologia, fisioterapia, educação física. Eu particularmente venho desta área, então você precisa do conhecimento, do reconhecimento da faculdade para esse conhecimento que você adquiriu durante anos de dedicação aos estudos, né, direcionados para esta área. Ser bem-sucedido precisa de faculdade? Profissionalmente falando, em algumas áreas, a minha resposta é essa. A nossa Constituição, o nosso país impõe, né, para que você possa exercer a profissão, algumas regras e você precisa da faculdade. Agora, falando profissionalmente de uma forma mais ampla, vamos lá. Eu preciso de faculdade para ser bem-sucedido? Aí a minha resposta vai mudar para você. Não. Não, porque nós temos áreas como, por exemplo, o empreendedorismo, ao qual você não precisa ter ao nível superior, ter a faculdade para tornar-se uma pessoa bem-sucedida. Você precisa ter o quê? O conteúdo, a informação para poder compreender o mercado e assim sendo aplicar o conhecimento para construir um negócio, ok? E aí eu posso usar alguns nomes aqui que talvez você já tenha ouvido falar. Vamos falar de Silvio Santos? Silvio Santos, ele tem no nível superior? Não. Mas ele tinha um espírito empreendedor. Ele foi uma pessoa que começou vendendo canetas nas balsas que atravessavam o Rio de Janeiro na época, né? Posteriormente ele começou a fazer o quê? Vender bebidas, porque ele percebeu que as balsas estavam cheias de pessoas. E ele começou a comprar bebidas, ele começou a aplicar o quê? O empreendedorismo, da forma que ele aprendeu. E tornou-se um grande empresário. Esse é um exemplo, tá ok? De pessoa bem-sucedida como empreendedor. Podemos falar de esportistas, por exemplo. Muitos esportistas, atletas que não tiveram nível superior, tornaram-se pessoas bem-sucedidas como atletas. Pelé é um exemplo. Vamos citar aqui o Pelé, por exemplo, Cristiano Ronaldo. São atletas reconhecidos no mundo, com prestígio, com fama, com sucesso, mas que não detêm, por exemplo, um nível superior. E deixando bem claro, eu não quero criar polêmica aqui, tudo bem? Por exemplo, eu particularmente formado em educação física e hoje eu trabalho em outro ramo, em outro mercado como empreendedor e tornei-me uma pessoa bem-sucedida. Veja bem, como profissional. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo pergunte-se agora: Pedro, será que você se arrependeu em fazer faculdade? Muito pelo contrário, eu sou muito grato em ter estudado, em ter aprendido a respeito do mercado, na época da área a qual eu me envolvi, que é a educação física, porque eu procurei exercer da melhor forma possível a minha profissão naquela época, naquela ocasião. A opção de tornar-me empreendedor em outro mercado foi minha. Porém, até hoje, eu agradeço ao conhecimento adquirido naquela ocasião, naquela instituição e principalmente por ter servido ao maior número de alunos, né, de pessoas com o conhecimento adquirido na época. Então essa é a minha opinião pessoal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você acredita que essas informações possam ajudar um amigo, seja ele um empreendedor, seja ele uma pessoa já a nível superior, por favor, compartilhe.